Salve de palmas para o William Graça. Bom, boa noite, pessoal. Eu estou aqui para falar de PWA com Angular, né? Cada um tem seu framework favorito, todos vão resolver o problema, mas eu tenho meu framework favorito e eu vou mostrar como ele resolve o problema, a questão do PWA. Então, rapidamente, meu nome é William Graça, eu sou desenvolvedor web já há 15 anos, já fiz um pouco de tudo nessa vida. Na época a gente dava suporte a E6, Chrome, Firefox, E7, E8, E9, e você tinha um arquivo de hack de CSS para cada um deles, era mó legal, só que não. E na época que ainda existia a profissão de webmaster, não sei se algum de vocês já viu isso. Mas estamos aí, firme e fortes. Daí agora temos o mundo de Single Page Applications e PWA. Eu recebi recentemente o título de Google Developer Expert por Angular. Então, estamos aí na comunidade. E sou coordenador do Angular SP. Alguém já foi no Angular SP? Levanta a mão. Ó, temos algumas pessoas. Quem não foi, vem participar lá com a gente. A gente não fala apenas de Angular, por mais que seja o tópico principal, claro, né? Mas a gente fala de tudo que é tecnologia da web, tudo que é front-end, todas as coisas que ajudariam um desenvolvedor web. Então a gente já teve temas de tudo quanto é tipo de coisas que você puder imaginar. Não vai ter só palestra de Angular lá também. Bom, eu estou aqui para falar de Angular PWA com Angular, mas antes de tudo eu preciso falar da CLI do Angular. E por quê? Bora lá. Ela é a ferramenta de linha de comando, é o principal meio hoje onde um desenvolvedor Angular começa um projeto em Angular e vai trabalhando no dia a dia e faz a publicação dos seus projetos. Com ele você consegue criar novas aplicações, você consegue criar novas bibliotecas, que é diferente de aplicação. Ele tem um conceito hoje em dia, nas últimas versões de Workspace, que você pode ter várias aplicações e várias bibliotecas numa mesmo repositório, o que é bem interessante. Ele tem um servidor próprio de desenvolvimento com live reload, tudo que um desenvolvedor gosta. Ele cria e executa testes de unidade para você, aquela suite de teste com tudo que você precisa de unidade end-to-end, com Karma, Protractor e tudo mais. Ele faz o build completo de produção com todas as boas práticas, mimificar, tree-shaking e tudo mais. Todas aquelas coisas que às vezes você for fazer no Webpack puro, você pode gastar uma semana configurando seu projeto, ele já faz para você sozinho. E uma coisa legal também é que ele segue, em todos os scaffolds de código, toda a geração de código que ele faz seguindo o código do Style Guide do próprio Angular. Que significa que ele segue todas as boas práticas da comunidade e um desenvolvedor Angular que usar a CLI, se ele for de um projeto para outro, ele não vai ficar perdido, ele vai reconhecer o projeto que ele está. Então é muito bom que todo mundo seguir esses padrões e boas práticas. Quando eu falei, você consegue criar um novo projeto com ng new e dar o nome do projeto que você quiser. Você consegue gerar novas aplicações dentro de um projeto que é um workspace, né? Então você consegue criar várias aplicações dentro do mesmo workspace. Você consegue gerar bibliotecas que podem ser compartilhadas entre aplicações. Por exemplo, se você tem um design system do seu projeto que é compartilhado entre diversas aplicações, você pode gerar essa biblioteca à parte e vai servir todas as outras aplicações. Tá? Vamos rapidinho aqui, eu vou tentar mostrar aqui esse comando executando. Então aqui você tem um ng new masters pwa. E aqui eu estou na última versão da CLI e você vai ver que hoje em dia ela não aceita, você pode passar várias opções para ela via flag, só que além disso, hoje em dia na última versão ela permite que você te fazer perguntas. Então ela está perguntando, por exemplo, você quer ter rotas na sua aplicação? Por padrão é não, mas se você colocar um y aqui, um yes, ele vai configurar toda a questão de rotas para a sua aplicação. Ele te pergunta qual que é o tipo de SAS, de LES, de CSS que você quer utilizar na sua aplicação. E você escolhe. E a partir disso, ele vai criar todos os arquivos da sua aplicação e aqui ele vai começar a baixar a internet inteira no npm install. Enquanto isso, eu vou seguir com a minha aplicação, com a minha apresentação. Bom, e daí ele tem vários comandos, como o de servidor de desenvolvimento, que é o ngserve, ele vai ter para executar os testes, para fazer o build, tem o de lint, tem diversos comandos diferentes aí. Tá, mas e daí? Por que você está falando disso, William? Não era PWA? Bora lá. É que tem uma coisa muito foda, uma coisa que veio na versão anterior da CLI, na versão 6, que chama Schematics, que é basicamente a ideia de eu poder estender a ferramenta do Angular CLI, a ferramenta de linha de comando, do jeito que você quiser.
Na verdade, desde a versão 6, todos os comandos do próprio Angular CLI foram transformados em schematics. Então, tudo que a ferramenta faz de uma forma nativa, você também consegue fazer, estender esses comandos e criar seus próprios comandos. E por que isso é legal? Né? Você pode dar novos superpoderes para a sua ferramenta, para a linha de comando do próprio Angular. E se a gente quiser, então, transformar uma aplicação que a gente já tem numa PWA, agora com schematics, como é que eu faço? Um comando, ng-add@angular/pwa. E com apenas esse comando aqui, ele vai pegar a sua aplicação do jeito que ela está, não importa se seja nova, antiga, quanto tempo ela tem, e criar todos os arquivos, o manifest.json, a configuração de service worker e tudo que você precisa numa PWA já na sua aplicação. Ele não só vai criar novos arquivos, como ele vai entrar nos arquivos que já existem e saber aonde ele precisa incluir novas linhas, o que é super poderoso. Vamos ver se a internet ajuda a gente aqui. Eu vou entrar no projeto aqui, Masters PWA. E eu vou agora, já esse projeto que ele acabou de criar para a gente, eu vou dar um ng add@angular/pwa. Essa barra ou é outra? Vamos saber agora. E ele vai começar a instalar para você os novos pacotes que vão ser necessários para você fazer a sua aplicação se tornar uma PWA. E está bem rápido até a internet aqui. E ele vai te falar, olha, eu criei esses arquivos e eu atualizei estes arquivos. Então, como você pode ver aqui, eu tenho o manifest.json que ele criou. Ele tem esse arquivo aqui, que é o NGSW, que é uma ferramenta do Google, que é independente de framework, para você configurar o cache estático da sua aplicação, que é bem legal, se der tempo eu mostro para vocês, além de atualizar o que for necessário aqui, por exemplo, o app.module da sua aplicação Angular, ele adicionou uma nova linha lá num lugar que é necessário, e o index.html, por exemplo, onde ele faz o import dos outros arquivos necessários. Beleza, se der tempo a gente faz um tour lá dentro. Mas, além disso, além de eu transformar a minha aplicação no PWA, tem outras coisas que são interessantes numa PWA. Por exemplo, se você não quiser fazer sua interface na mão, se você não tiver um designer bom para fazer, você pode usar o Angular Material. E como é que você usa o Angular Material hoje numa aplicação PWA? ng-add@angular/material. E ele vai fazer a mesma coisa que o outro comando fez, só que em vez de você ter que ir no get started do Material e ficar copiando e colando na sua aplicação uns 5 passos diferentes, isso daqui já faz tudo o que você precisa. E as schematics, quando você adiciona uma schematics no seu projeto, além de fazer uma alteração inicial, ele também pode te fornecer novos comandos de generate, né? Além dos comandos de generate de componentes, módulos que você já tem no Angular CLI padrão, ele também, por exemplo, aqui te dá a opção de gerar um dashboard do Material ou vários outros componentes que o Material tem de forma automaticamente com a linha do comando, e ele gera o código de scaffolding para você, adicionando novos arquivos e atualizando arquivos que você já tem que precisam ser atualizados. Né? Ou, por exemplo, se você quiser fazer server-side rendering com Angular, né, que pode ser bem chato de configurar na mão, existe um schematics do próprio Angular, que é o ng-universal. O universal é o nome que eles têm da ferramenta de server-side rendering do próprio Angular, com uma configuração default do Express. Então, ele vai configurar o server-side rendering com o Express para você, e você só precisa passar qual que é o nome do projeto que você está querendo, da sua workspace, que você quer fazer server-side rendering. E ele vai fazer toda a configuração do server-side rendering para você e disponibilizar alguns comandos no npm script para fazer o build desse cara e fazer o serve em desenvolvimento para você testar o server-side rendering. Ou, por exemplo, se você quiser publicar a sua PWA, existem ferramentas da comunidade já bem legais, como o NG Toolkit, que é da comunidade, a open source, que você pode adicionar algum servidor serverless no seu projeto. Ele tem provider para Firebase, para AWS Lambda e para Azure também. E você, por exemplo, no caso do Firebase, você simplesmente precisa passar o seu Project ID do Firebase, onde ele vai fazer toda a configuração aqui do Firebase Hosting no seu projeto e te dá mais um comando no npm scripts para fazer o build da sua aplicação para o Firebase e a publicação também só apenas com o comando no npm scripts. E, cara, tudo isso que eu fiz, eu só precisei, para fazer todas essas coisas super complexas, eu apenas precisei rodar alguns comandos. E isso funciona, tá? Todos esses comandos aqui eu já utilizei em alguns projetos e, cara,
É lindo. Essa tecnologia de schematics provavelmente, como funciona e funciona bem, muito provavelmente vai ser copiada não só por outros frameworks, né, coisa boa se copia mesmo, né, como até por outras plataformas. Eu aposto como vai ter CLI de ferramentas de back-end que vão começar a utilizar dessa mesma ideia por aí. Quanto tempo eu tenho? Já foi? 7 minutos? E se a sua aplicação pudesse ser atualizada sozinha? Automaticamente. E se você fosse atualizar a versão do Angular e o próprio Angular mexesse no seu projeto nas breaking changes que precisassem ser atualizadas? Bom, junto com a ideia de schematics vem um comando chamado ng-update. Se você rodar esse comando, ele vai listar todas as atualizações automáticas que tem possíveis na sua aplicação. Quando você instala o Schematics também tem scripts de update. E daí, você pode, por exemplo, se você fizer o seu próprio Schematics e você tiver uma breaking change numa nova versão, você pode disponibilizar para o usuário da sua Schematics um script de atualização. E todos os comandos do próprio Angular CLI são Schematics e ele tem os seus próprios comandos de atualização. Então, para você atualizar da última versão do Angular 7 que acabou de lançar, da 6 para 7, basicamente esse comando de ng-update, @AngularCLI e @AngularCore, é aqui muito provavelmente vai resolver o problema da maior parte das pessoas apenas com essa linha de comando, git add, git commit, git push. Atualizou a versão do Angular e isso pode ser para todos os outros schematics da sua aplicação, se quem fez o schematic tiver a boa vontade de te ajudar, né? Então, bom, tem um monte de referências aí na minha apresentação. Eu vou publicar esses slides no meu Twitter. Quem quiser me seguir lá. Aqui está o meu Twitter. Muito obrigado.